Então, muito boa noite a todos. Antes de mais, desejar a todos um feliz tempo pascal e esperar e desejar que tenham passado uma boa Semana Santa e celebrado intensamente os dias da Páscoa. Felizmente são 50, mais 10 que os da Quaresma. Só isso já diz muito, portanto temos 50 dias para viver este tempo, que seja um tempo para todos de renovação, de foco na alegria e de redescoberta, de viver esta verdade que traz a luz da ressurreição. Nós estamos muito entusiasmados por estar de volta. Hoje é a nossa quinta sessão, dizem-me que sim, quinta sessão e última do segundo módulo. Para a semana vamos arrancar com o terceiro módulo, dedicado aos 12 temas da economia de Francisco, e assim vamos avançando e também vamos nos aproximando cada vez mais dos temas da economia de Francisco, que tocam desafios e tensões do nosso tempo. Hoje connosco temos o Otávio Carmo, que vai orientar a sessão de hoje. Como sempre, lembrar que o chat está aqui para comunicarmos o que acharmos importante e para perguntas, e portanto está desde já aberto, as hostilidades estão abertas. Eu agradeço muito ao Otávio o convite. Cruzámo-nos pela primeira vez quando, uns dias antes do evento internacional da economia de Francisco, nós fomos convidados a ir até à Renascença. De resto, a Eclésia tem sido, e a Renascença, grandes parceiros que nos permitem partilhar aquilo que tem sido este caminho. E eu cruzei-me com o Otávio nas instalações da Renascença. Tivemos uma boa conversa e, curiosamente, já tocámos, se calhar, em alguns temas que hoje aqui vamos abordar. Por isso, eu passo a apresentar o Otávio, que, como já devem ter percebido, é madeirense, porque o Frei Hermínio perguntava se ele tinha ido à Madeira visitar a família neste tempo pascal. Nasceu em 1976, é jornalista da agência Eclésia, tem acreditação pela Sala de Imprensa da Santa Sé desde 2010 e acompanhou as viagens dos Papas Bento XVI e Papa Francisco a Portugal. É licenciado em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa e tem uma pós-graduação em Património Religioso, também pela Universidade Católica. Colaborou com projetos do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa e no projeto Portugal Católico, a Beleza na Diversidade. Hoje está connosco, tem um desafio em mãos, falávamos há uns dias, não vai ser uma aula de um curso sobre doutrina social da Igreja, haveria muito para dizer, mas pareceu-nos claramente central, à medida que nos vamos adentrando nos temas da economia de Francisco, abordarmos e aprofundarmos aquilo que é o pensamento social da Igreja, que vem dizendo tanto há tantas décadas, e também uma síntese quase deste pensamento do Papa Francisco, do pontificado do Papa Francisco, que também já tivemos a oportunidade de tocar com as encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti. Portanto, Otávio, o Zoom é teu. Obrigada por teres aceito o convite e por estares aqui connosco. Obrigado eu, muito boa noite. É difícil ver-vos a todos, mas muito obrigado por tirarem um bocadinho de tempo destes dias tão preenchidos para me ouvirem. Eu agradeço muito o convite e tal como a Rita ia dizendo, eu sobretudo o que vos quero propor hoje é uma viagem relativamente breve naquilo que é o pensamento social cristão, aquilo que se convencionava chamar até relativamente pouco tempo a doutrina social da Igreja, mas vocês perceberão que a palavra doutrina é estática, não é? E nós estamos a falar de 130 anos de um pensamento que se foi moldando e adaptando e recriando, porque é assim que a vida é.
E é uma viagem que, mais do que conduzida por mim, vai ser conduzida pelo Papa Francisco e o seu pensamento. Penso que é isso que faz sentido no enquadramento daquilo que é a proposta que vos fazem neste curso e nas suas várias etapas, e na fase muito desafiante que vem a seguir, que é aquela de criação e aquela em que eu tenho grande esperança que venham efetivamente as novidades. Portanto, desde logo, não quero estar aqui a gastar a conversa a dizer-vos o que é que não vou fazer, mas desde logo não vos vou dizer como é que têm de fazer. Porque isso, obviamente, quem está no terreno, quem estuda, quem está com as mãos na massa é que vai encontrar as soluções. A minha ideia é dar uma espécie de um solo comum, perceber o que é este pensamento e o que é que ele propõe, de certa forma, e encaixa-se esta conferência em duas ideias fundamentais com as quais eu começo, que é, vocês tiveram a oportunidade de ouvir falar de dois documentos centrais do Papa Francisco, que, do meu ponto de vista, resumem uma perspectiva do que ele pretende para o pontificado. Temos um documento em que ele assume a necessidade de cuidar da humanidade, e cuidar da humanidade propõe-lhe uma fraternidade universal, Fratelli Tutti. Depois temos um documento, a Laudato Si, em que se fala da necessidade de cuidar da casa comum com uma ecologia integral. Esta casa comum não é só uma casa humana e ecológica, ambiental, é uma casa social, de justiça e de economia, por isso é que ela faz sentido que se fale num curso sobre a economia de Francisco. E, portanto, desse ponto de vista, nós temos já aqui um conceito central do pensamento social do Papa Francisco e que vai retomar uma longa tradição. É o conceito de cuidado. Ou seja, a atenção primordial é cuidar da humanidade, cuidar da sua casa comum e, obviamente, como sensibilidade católica, cuidar daqueles que são mais frágeis e que sofrem mais as consequências de um desregulamento da ordem em que esta casa deveria funcionar. Quando o cardeal, já com 76 anos, Jorge Mário Bergoglio, foi eleito sucessor do Papa Bento XVI, a 13 de março de 2013, provavelmente pouca gente estaria à espera que fosse eleito um cardeal que já tinha idade da reforma. Como sabem ou não sabem, se não sabem eu vou dizer, eu peço desculpa, estou habituado a falar para outro público e às vezes vão-me sair estes disparates. O direito canónico prevê que as pessoas apresentem a renúncia ao cargo, os bispos diocesanos, simplificando, têm de renunciar ao cargo aos 75 anos. Depois o Papa decide se há condições para que prossiga mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, é indiferente. Quando o cardeal Jorge Mário chega ao Vaticano já tinha 76 e, portanto, já teria escrito a carta de renúncia. E é eleito um Papa que não é um Papa jovem. E pensava-se no início que seria um gestor experienciado, uma espécie de um CEO, já com muito traquejo, que viria por ordem na casa. E, portanto, como devem imaginar, tendo eu a profissão que tenho, uma das coisas que mais me perguntaram no início era: Otávio, o Papa quer mudar a Igreja. E eu digo que ao fim de 2 meses, 3 meses, já tinha o atrevimento de responder: não, eu penso que nós estamos todos enganados. O Papa quer mudar o mundo. E é um grande desafio que é assumido por um homem já com 76 anos, que poderia ter uma carreira fechada, ir reformar-se, viver por uma casa sacerdotal e esperar fazer os seus escritos e esperar o fim da vida com a missão cumprida. Deus confiou-lhe algo maior e esse é o desafio que nos chega. Eu começo por partilhar, vou fazer hoje, em vez de estar-vos a apresentar PowerPoints, enfim, começa já a ser também, imagino, algo cansativo, vou fazer um exercício de ir partilhando convosco alguns documentos que estão, e depois irei fazer chegar um documento com estes links, portanto não se preocupem. A exortação apostólica Evangelii Gaudium é um dos documentos que ainda não falamos, ou penso que terá sido apenas referenciado. É o primeiro grande documento, o documento orientador do Papa. Enfim, aquilo uma espécie de um roadmap. Também é preciso meter palavras em inglês na teologia, neste discurso, não pode ser só na economia, não é? E que mostra qual é o rumo que ele quer dar para a Igreja do século XXI. E este documento tem uma parte dedicada a temas que eventualmente
seriam menos pastorais para uma linguagem interna da Igreja Católica. Ou seja, há uma grande atenção social, desde logo, neste documento orientador do Papa Francisco. Tem a ver com a inclusão social, com o progresso, com o desenvolvimento de palavras-chave no pensamento social cristão e, sobretudo, este conjunto, este enunciado que aqui está, para mim é fundamental. Ou seja, o anúncio central da mensagem cristã, que Cristo ressuscitou, está vivo, estamos a celebrar isso na Páscoa, e nos traz uma vida nova, uma vida que torna o mundo diferente, tem de ter consequências comunitárias e sociais, ou seja, não é apenas um anúncio devocional. Por isso é que há um pensamento social. Eu, para quem não está tão familiarizado, fazia aqui uma pequena pausa para dizer, no início do cristianismo houve muita dificuldade em entender as duas dimensões de Jesus Cristo, como nós a professamos, nós católicos, a professamos no credo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Um conjunto de heresias, permitam agora que dê assim um bocadinho ar teólogo, ligadas à humanidade de Jesus e a dificuldade de integrar na convicção da nossa fé que Jesus era verdadeiro homem. Aquilo que eu sinto hoje em dia, muitas vezes, é que há uma real dificuldade em integrar na nossa vivência comunitária a dimensão humana da Igreja. Ou seja, provavelmente vocês já ouviram, e acontece muitas vezes, pensa-se que a Igreja está ao serviço de uma salvação pessoal eterna, da vida eterna, mas uma salvação pessoal de cada pessoa, de cada um. Salva a alma daquela pessoa. E isto remete muitas vezes para um aspecto privado, devocional, que não tem as necessárias consequências sociais e comunitárias de que aqui fala o Papa. E há 3 pontos específicos que eu depois vos sugiro que leiam com muita calma ou releiam, para o caso daqueles que já leram, que também serão muitos, certamente, que são os números 202 a 204, e eu tenho que começar a acelerar, senão com o entusiasmo vou... Peço desculpa, o texto original é de tradução brasileira. E antes que interiormente alguém queira começar a reclamar, como eu às vezes faço, agradeço muito, porque se não fosse o Brasil, a língua portuguesa não teria relevância nenhuma no Vaticano. E assim conseguimos, apesar de tudo, ter os textos traduzidos, os discursos do Papa traduzidos e tudo a tempo e horas, e eu agradeço muito para o meu trabalho. Há aqui 3 pontos que são centrais, que têm a ver com a parte que mais diretamente seguramente vos interessa, que é a parte da economia, e com a redistribuição do rendimento. Isto é um tema... E logo num dos primeiros documentos, um documento muito esperado do Papa Francisco, ele tem um alerta que, do meu ponto de vista, é fundamental para entender o seu pensamento social, e vou-lhe chamar assim, económico, embora ele não o faça nesse sentido tradicional, que é uma chamada de atenção a 2 pontos que o vão marcar constantemente. São alertas contra a autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira. O pensamento social cristão, por tradição, sublinha o primado do trabalho e do rendimento do trabalho e da propriedade obtida através do trabalho. Isto pode parecer arcaico, é verdade, porque o mundo mudou muito em 130 anos, desde a Rerum Novarum, porém, marca uma dimensão teológica fundamental, porque o trabalho não é apenas para ganhar dinheiro na visão católica. O trabalho visa a dignificação do ser humano e a sua capacidade de cumprir a missão que Deus lhe destinou na Terra, através do trabalho. Ora, o crescimento exponencial dos rendimentos através das finanças e a sua separação da economia real, vocês depois explicam isso melhor do que eu explico a vocês, mas são preocupações que o Papa Francisco tem tido sempre nos seus documentos. E isto desde o arranque. E, portanto, aqui ideias que vão continuar e que seguramente depois vão voltar a encontrá-las, mas que para mim é importante que vejam, quando leem a Laudato Si e quando leem a Fratelli Tutti, percebam que isto não caiu do céu. Há aqui todo um pensamento que já vinha sendo desenvolvido pelo Papa Francisco e que ele agora nos apresenta aqui neste documento, que é relativamente longo, aliás, é um documento fundamental
tem uma parte dedicada, ele é assinado logo em 2013, como podem ver, portanto é assinado no primeiro ano de pontificado, e que tem uma parte que mostra que o Papa desde logo tinha preocupações económicas. E é aqui que chega ao grande público, vou só interromper um bocadinho, aquela grande frase que o Papa já tinha dito antes: esta economia mata. E nós vocês, sobretudo, estão a trabalhar para passar para uma economia que dá a vida. E, portanto, isso parece-me importante. O Papa apresenta-nos aqui, num dos seus vídeos que partilha mensalmente de oração, uma reflexão um pouco mais estruturada, talvez, sobre aquilo que ele, num minutinho, vou-vos mostrar, só para que estas ideias que eu falei fiquem... La economía no puede pretender solo aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. Debe seguir el camino de los empresarios, políticos, pensadores y actores sociales que ponen en primer lugar a la persona humana y hacen todo lo posible para asegurarse de que haya oportunidades de trabajo digno. Hacemos la voz juntos para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de exclusión y sepan abrir nuevos caminos. Ora, eu penso que fica claro que não está aqui em casa qualquer diabolização da atividade económica, do lucro, aliás, isso nunca fez parte do pensamento social cristão, das empresas. O que aqui está em causa é um alerta sobre os efeitos de uma desregulamentação dos mercados e da ausência de limites. Aqui estamos a falar de limites éticos, estamos a falar de limites sociais e, muito marcadamente nos últimos anos, estamos a falar de limites ambientais. Obviamente que vocês, como já tiveram a oportunidade de ouvir falar noutras intervenções anteriores sobre documentos centrais, percebem muito melhor isto. E desse ponto de vista, eu começo por, enfim, depois desta introdução mais teórica, queria fazer-vos uma pequena provocação. Porque se no pensamento social cristão não há diabolização de nada, eu deveria dizer que comecei provavelmente pelo sítio errado. Nós devemos começar no pensamento social cristão pela origem. E a origem desse pensamento, obviamente, é Jesus Cristo. Eu vou só aqui partilhar convosco uma passagem da Bíblia, sim, também vou falar da Bíblia hoje, que provavelmente já foi lida e relida várias vezes, e que, obviamente, tem de ser pensada e repensada também muitas vezes. Tem a ver com o que Jesus diz ou não sobre o dinheiro e as riquezas. Estamos no capítulo 16 do Evangelho segundo São Lucas e temos um debate de Jesus Cristo com os fariseus, um dos muitos que estão retratados nos Evangelhos, e em certa altura Jesus diz, aqui no caso da tradução que é assumida pela Conferência Episcopal Portuguesa, vai ao original, nenhum escravo, nenhum servo doméstico. Aqui no caso, a tradução mais normal diria, ninguém pode servir a dois senhores, e a frase é claríssima, não se pode servir a Deus e as riquezas. Aqui, riquezas aqui, numa palavra que vamos ouvir falar daqui a pouco, mamon, uma espécie de um ídolo. E no versículo seguinte, temos a reação àquilo que Jesus disse, que é uma reação bastante comum, sobretudo para quem tem dinheiro, que é, relativizar este ensinamento e dizer, pois, tu dizes isso, mas não será bem assim. E eu chamo-vos atenção para o que é aqui escrito, porque esta é uma situação que é um desafio, uma pequena provocação que eu vos deixo hoje, que é, efetivamente, aquilo que entre os homens é exaltado é abominável, como diz o texto original, é uma abominação diante de Deus. A palavra que é usada no original para abominação, délugma,
É uma palavra que no Antigo Testamento tinha a ver com aberrações nos comportamentos sexuais. E essas restrições, esse pensamento muito marcado em relação, por exemplo, à moral sexual, passou de geração em geração e chegou até hoje. Provavelmente toda a gente conhece quais são os ensinamentos da Igreja Católica sobre a sexualidade. Porém, os ensinamentos sobre o dinheiro e esta vincada oposição de Jesus, a ideia de um enriquecimento que se transforme num ídolo, é muito mais relativizado. É muito mais difusa, não é tão comum. Muita gente não faz ideia do que é o pensamento social cristão. Esta ideia da transformação do dinheiro em ídolo é uma ideia que está presente no pontificado do Papa Francisco também desde o início e é tão marcante, acho eu, que foi transformada em música. Eu vou partilhar convosco um pequeno excerto, tal como eu vos digo, quero que sirva sobretudo como provocação, é do enorme Tom Zé, um irmão brasileiro, que ficou tão fascinado com este discurso que o musicou. Portanto, deixo-vos ouvir agora durante 1 minuto e tal, poupo-vos a minha voz. Discurso do Papa, 16 de maio de 2013, Sala Clementina, Palácio Apostólico do Vaticano. Senhores embaixadores, a humanidade vive agora um retrocesso da história. Dinheiro vem tiranizar, dinheiro quer comandar, dinheiro quer como está. Dinheiro vem tiranizar, dinheiro quer comandar, dinheiro quer como está. O antigo bezerro de ouro é novamente adorado, dourado. O homem só vem de consumo, usado fica descartado, surrado, surrupiado. O antigo bezerro de ouro é novamente adorado, dourado. O homem só vem de consumo, usado fica descartado, surrado, surrupiado. Obrigado, Tom Zé. Ora, depois de uma palavra central que eu tinha falado no início, cuidado, surge aqui outra palavra central no pensamento social do Papa Francisco, o descarte, o usar e deita fora. Uma das grandes preocupações do Papa Francisco é o combate a esta cultura do descarte. É um descarte que não se verifica apenas no nosso consumo cotidiano, é um descarte que chega ao tornar pessoas dispensáveis, descartáveis. Ao projetar modelos de desenvolvimento em que uma parte da humanidade fica de fora, sem que isso tenha consequências políticas nem económicas. O discurso em causa é um discurso pronunciado muito, muito cedo a um grupo de embaixadores não muito importantes. Com o devido respeito para os senhores, nenhum deles era de uma superpotência internacional. Porém, na altura, ainda toda a gente ia ler os discursos do Papa com atenção máxima, não é? Estamos a falar do dia 16 de maio de 2013, portanto, 2 meses de pontificado, e ainda estávamos todos na euforia de querer saber o que é que pensa este Papa, afinal. E aos embaixadores destes países, o Papa usa já uma expressão fortíssima. Eu sublinho sobretudo esta parte final, que tem a ver, voltamos ao tema da ausência de limites. Tinha dito ainda há pouco, o que perturba o Papa é o capitalismo neoliberal sem limites éticos, sem limites sociais, sem limites ambientais, e mais grave que isso ainda, sem limites humanos. Ou seja, aquilo que ele diz aqui
que acho que deve ser muito interpelador para vocês, para que depois façam a reflexão e tirem as conclusões necessárias, não sei o que as vou injetar, não é? Esta ideia de que a idolatria do dinheiro substitui uma antiga idolatria, que era a situação que estamos a falar aqui biblicamente é gravíssima, ou seja, Moisés sobe para o monte receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e quando volta encontra um povo em ruptura da aliança, que tinha construído um bezerro de ouro para adorar um ídolo. Estamos a falar de uma quebra da aliança, uma quebra da relação entre o homem e Deus, do nosso ponto de vista de fé. E é isto que o Papa diz que a idolatria do dinheiro faz. Fala de uma ditadura e de uma economia sem fisionomia nem finalidade humanas. Isto é central para o pensamento social cristão. Atividade económica, atividade empresarial, atividade financeira tem de ter um rosto e uma finalidade humana. E a questão da finalidade é muito importante nesta reflexão para onde é que devemos ir e como é que devemos fazer. Desse ponto de vista, vou muito rapidamente levar-vos por 9 catequeses do Papa Francisco, vou mais ou menos passar por elas e depois mandar-vos o link para que possam lê-las com a devida atenção. Foram catequeses feitas em 2020 sobre os princípios da doutrina social, do pensamento social cristão, como guia de desconfinamento para o mundo no pós-pandemia. Mas o Papa tem lá um título muito bonito que eu vos vou mostrar agora. Deixem só, peço desculpa, isto é uma pequena aventura. São catequeses que começam no dia 5 de agosto de 2020 com o bonito tema de curar o mundo. Ou seja, no momento em que estamos preocupados em tratar das pessoas por causa da Covid, o Papa Francisco diz: esta crise é uma oportunidade, não diz isso, mas o que ele diz muitas vezes esta crise é um momento de decisão, não podemos sair dela melhor ou pior. Isto, se já ouviram o Papa Francisco falar sobre a pandemia, certamente ouviram falar disto. E ele quer que o mundo saia melhor, parece-me lógico. Nesta primeira catequese ele apresenta um conjunto de ideias sobre aquilo que vai, enfim, curar o mundo. Este é o primeiro, portanto é uma introdução, e apresenta os princípios da doutrina social da Igreja. Ou seja, diz, ao longo de várias décadas, o Papa Francisco diz que a Igreja foi desenvolvendo um pensamento próprio sobre a sociedade, que pode ser muito útil para todos neste momento de grande crise em que temos de reconstruir o mundo. Quais são esses princípios? Isto não há nada como ouvir o Papa, não é? Vale mais. O princípio da dignidade da pessoa, do bem comum, a opção preferencial pelos pobres, o destino universal dos bens, que é uma coisa que se liga com a propriedade privada, podemos falar isso depois da minha intervenção, se quiserem. O princípio da solidariedade e da subsidiariedade, ou seja, o respeito pelos corpos intermédios é uma noção antiga, mas que me parece muito eficaz da Igreja Católica. O Estado não tem de fazer tudo. Portanto, tem de confiar na sociedade para que ela própria possa concretizar alguns objetivos a que se propõe. E é por isso que o pensamento social cristão não é um comunitarismo, nem é muito menos um comunismo, porque o Estado não tem de fazer tudo. O princípio do cuidado pela nossa casa comum, que obviamente é um princípio muito querido do Papa Francisco, e tal como eu gostaria de insistir nesta ideia, é uma casa comum humana, é uma casa comum ecológica, mas é também uma casa comum social, económica, de justiça e de paz. E o Papa, o que visa com a aplicação destes princípios é que se promova o crescimento e a cura da sociedade. Esta é a primeira catequese. Na segunda, temos uma coisa que, do meu ponto de vista, é muito importante: curar o mundo, fé e dignidade humana, que é a ligação destes princípios às virtudes centrais da fé cristã. A fé, a esperança e a caridade. Ou seja, estamos a falar não de opcionais, de coisas que podemos ou não fazer, mas de atitudes que são absolutamente determinantes para verificar se vivemos ou não a nossa fé. E eu vou acabar por aí, mas vamos ao que o Papa nos diz neste segundo. Obviamente que dentre aqueles princípios, e como vocês já tiveram uma conferência sobre a Fratelli Tutti e a fraternidade,
esta ideia da dignidade de cada ser humano, de uma igualdade radical, tem de ter implicações sociais, económicas e políticas. E este pensamento, que é um pensamento bastante filosófico, educa o olhar sobre o outro. O outro não é um concorrente, o outro não é um inimigo, o outro não é um obstáculo no meu caminho em relação aos objetivos a que eu me proponho. O outro é um irmão. E o Papa evoca aquilo que na altura lhe pareciam ser ainda os ensinamentos da pandemia, entretanto a coisa com a vacina ficou um pouco diferente, sobre a ideia de que temos todos de trabalhar juntos, porque enfim depois vimos que basicamente tentamos ir cada um para o seu lado, mas há novamente este alerta para a ideia da cultura do descarte e a cultura da indiferença, que o Papa tem falado muito, e que têm de ser programáticas na redefinição da sociedade. Ou seja, é preciso suprimir qualquer ideia de indiferença ou descarte de seres humanos para, enfim, supostamente em troca de um desenvolvimento maior de outros seres humanos. Seria, do ponto de vista do Papa, um escândalo, do ponto de vista católico, um escândalo. A terceira volta a um tema muito querido do Papa Francisco, que é a opção preferencial pelos pobres. Obviamente se percebe que há aqui uma corrente de pensamento latino-americano, que vem dos grandes encontros do episcopado latino-americano, mas não só, ou seja, eu penso que o Papa aqui também explica isso, citando São João Paulo II, aqui está, a ideia de que isto não é apenas um capricho, ou seja, não é um capricho de um Papa, não é um capricho de um grupo de bispos na América Latina, é o Evangelho. E ele cita São João Paulo II, que um dos documentos que depois terão a oportunidade de ler, se quiserem, do pensamento social cristão, a solicitude do Reis Socialis, em que se diz que isto é uma missão de toda a Igreja. Instrumentos para a libertação e a promoção dos pobres. Aqui o Papa também cita Evangelii Gaudium. E, sobretudo, do meu ponto de vista, aqui já por aquilo que somos chamados a fazer no pós-pandemia, a ideia de que não há uma normalidade a qual regressar. E aquilo que eu vos falava ainda há pouco da necessidade de sairmos melhores da crise. Não é... A normalidade anterior era em muitos lugares do mundo, e para muitos milhões de pessoas, marcadas por injustiças sociais e pela degradação ambiental. Portanto, não é essa uma normalidade à qual queremos voltar. Outro dos temas, se bem se lembram, que já tínhamos falado, e que é tratado aqui neste ponto 4, que é lembrem-se que todas estas catequeses têm a ver com princípios que fundam o pensamento social cristão. Basicamente o que estou a fazer, em vez de estar eu a projetá-los no PowerPoint, estou a fazê-lo com a ajuda do discurso do Papa, que me parece bastante mais útil. O destino universal dos bens tem a ver com uma relação, com uma ideia de que a Terra é dada por Deus à humanidade e ela precede cada ser humano que a deve deixar, enfim, como herança às gerações seguintes. Portanto, não explorar os recursos naturais ao ponto de os esgotar e comprometer aquilo que seria o direito de propriedade das gerações seguintes, em última instância. Não é? O Papa aqui reflete também sobre uma outra ideia que ele fala muitas vezes, não é apenas o mundo em abstrato que está doente, do ponto de vista do Papa é a própria economia que está doente. E é bastante duro na sua análise, e acho que nos deve fazer refletir, sobretudo, não temos assim, não sou eu que vou validar ou não as palavras do Papa, era o que faltava, mas sobretudo que tem a ver com o crescimento, do ponto de vista do Papa, conseguiu-se um progresso económico que é inquestionável, mas conseguiu-se de forma errada, porque se prescindiu de valores humanos fundamentais. E houve uma enorme concentração de riqueza que é criada, deixando de fora a maioria da humanidade. Essa é que é a grande questão da desigualdade, da injustiça. E o Papa retoma uma ideia que é muito forte, que é uma injustiça que clama aos céus, ou seja, a voz destas pessoas que sofrem vai chegar a Deus. E, portanto, em algum momento será preciso prestar contas a Deus desta injustiça. É um momento, teologicamente, é muito forte, como eu digo,
mas é algo que nos deve fazer refletir e ponderar e perceber se esta ideia do business as usual será mesmo o que é necessário para sair desta enorme crise em que estamos todos. A quinta catequese fala de outro grande princípio, outro enorme princípio do pensamento social cristão e que deve inspirar, aliás, penso eu, qualquer sociedade justa, o princípio da solidariedade, e o Papa usa-o para dar o caminho daquilo que deve ser o pós-pandemia, ou seja, temos de ir todos juntos. Ou fazemos, ou saímos desta crise todos juntos, ou não vamos sair dela. E ela voltará para nos atormentar. Essa é uma convicção profunda do Papa Francisco, que ele volta a citar São João Paulo II, obviamente que a solidariedade em 2021, muito marcada pela globalização, faz com que as nossas preocupações sejam diferentes, é como ele diz, não é? Como está aqui escrito, nesta aldeia global está tudo interligado, porém ainda falta muito para que esta interdependência seja solidariedade. E tal como eu dizia ainda há pouco, o que nós vimos foi o surgimento de preocupações egoístas a nível nacional, não é? Sobretudo dando de novo o exemplo da questão das vacinas, de fechar fronteiras, de não deixar exportar, tentar primeiro a nossa população, depois o resto. Há aqui coisas que são delicadas. O Papa gosta muito de provocar as pessoas nos seus discursos a dizer que muitos políticos e que muitos agentes sociais e económicos se esqueceram da palavra solidariedade e que ela até é mal vista. Aliás, ele aqui cita aquilo que ele escreveu na Evangelii Gaudium, a ideia de que é uma palavra mal interpretada, porque, enfim, está muitas vezes ligada ao assistencialismo e do ponto de vista do Papa, o que esta palavra deve gerar é uma nova mentalidade em termos de comunidade. E sublinho aqui, porque está ligado à questão anterior do destino universal dos bens, a prioridade da vida de todos sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. Eu penso que isto está suficientemente explicado para não precisar de mais comentários. Um princípio que surge nesta sexta catequese é a questão do amor e do bem comum, que é tratado na Fratelli Tutti sob a terminologia amizade social, se bem se lembram, não é? A ideia de amizade social, de uma reconstrução social com base no amor, na filia, na caridade, no reconhecimento do outro como alguém, voltamos à ideia da fraternidade, como alguém que eu devo amar, foi plasmada na Fratelli Tutti, na ideia de amizade social. É fazer o bem em grande, se quisermos ser muito rápidos. E esta ideia de que o amor pode curar o mundo é muito interessante. E é muito desafiante, porque pode parecer ingênuo, mas quem acompanha o pensamento, por exemplo, da Associação Cristã de Empresários e Gestores, vê que já há trabalhos feitos em que o amor é colocado como um critério de gestão, e portanto vemos que não é assim tão utópico nem tão despiciente na reflexão. E o Papa o que diz aqui numa passagem do texto é que não devemos pensar, eu falei ainda há bocado de fazer o amor de fazer o bem em grande, mas este fazer o bem em grande pode começar a qualquer nível, não é? E como ele diz, começa em família, no bairro, na aldeia, na grande cidade e internacionalmente. Porquê? Porque do ponto de vista do Papa é a mesma semente. É a mesma semente de amor que cresce e dá fruto. Isso é bastante interessante. Para a projeção do nosso pensamento, mostra que do micro ao macro tem de haver algo que una intencionalmente as nossas ações para que elas tenham um resultado orientado pelo bem e não apenas pelo lucro, sintetizando muito rapidamente aquilo que temos vindo a falar até agora. Outra catequese, a catequese número 7, eles são novos, já estamos quase a chegar ao fim, remete, obviamente, para a questão da Laudato Si, cuidar da casa comum, e uma ideia teológica muito importante, muito bonita e fundamental na nossa relação com o mundo, que é a ideia de contemplação, ou seja, de olhar para as coisas sem desejo de posse. E isto é o mais anticonsumista que pode haver, do meu ponto de vista. Permitir que as coisas existam sem que existam porque eu as consuma.
Aconselho muito a que leiam esta catequese com um bocadinho mais de calma, porque ela cita vários pensadores cristãos e remete. O Papa insiste muito nesta ideia da contemplação, de recuperar o olhar contemplativo. E aqui explica um pouco aquilo que eu estava a dizer, de olhar para a Terra, para a criação, do ponto de vista católico faz sentido que se fale da criação, como um dom de Deus e não como algo a ser explorado. E isto, historicamente, nem sempre foi assim. E pode-se apontar a algum pensamento cristão, não diria uma culpa, mas uma falha, na ideia de que aquilo que é a missão do ser humano como guardião da Terra ter sido muitas vezes transformada num ser humano como dono da Terra. Isso é algo que é bastante diferente do que é proposto pelo pensamento bíblico e pelo pensamento católico. E, portanto, aqui um ponto que poderia parecer algo abstrato, que não teria nada a ver com a atividade económica, com os nossos pensamentos sobre o que devemos fazer no dia a dia, mas esta ideia de que o mundo não é apenas um grande reservatório de recursos para que nos vamos servindo à medida que vamos precisando deles é uma ideia fundamental. No oitavo, do princípio absolutamente central no pensamento social cristão é uma palavra que é muito difícil de escrever e que normalmente o Word nem sequer reconhece à primeira. É preciso, já me aconteceu, é preciso adicioná-la ao dicionário. A palavra subsidiariedade. O Papa Francisco fala dela muitas vezes, o que é compreensível, porque é um grande princípio, eu diria que é dos três primeiros, por assim dizer, daquilo que é o pensamento social cristão, que é o respeito da iniciativa, do ponto de vista do Estado, não é? Respeitar a iniciativa dos cidadãos, das associações, dos grupos, o que já aqui disse antes, aquilo que tradicionalmente se diz na doutrina social da Igreja, os corpos intermédios. E eu acho que isto é uma coisa, é um equilíbrio muito difícil e que nem sempre é bem conseguido. Aliás, grande parte, acho eu, mas a maior parte das críticas que são feitas ao pensamento social cristão por uma ala mais liberal tem a ver com um certo endeusamento do Estado e uma subordinação quase cega e uma dependência quase cega do Estado. E eu penso que algumas dessas críticas são justas, outras precisam de uma maior elaboração, porque aqui estamos a falar numa atitude de cooperação e de respeito, não estamos a falar numa atitude de confronto, nem de substituição. E, portanto, aí muita coisa que é preciso elaborar com detalhe. E o Papa insiste muito, muito, muito nisto. Para sair daqui é preciso que saiam todos juntos, em comunidade, e se não formos todos, não vamos sair. A última é mais projetiva, não é tanto, não vamos falar propriamente de um princípio genérico do pensamento social cristão, mas de uma convicção do Papa Francisco de que a mensagem trazida por Jesus Cristo faz sentido para o mundo pós-pandemia. E este é um parágrafo importante, provavelmente aquele que eu vou sublinhar mais, tem a ver outra vez com a ideia da normalidade e de que a normalidade que existia antes da pandemia era uma normalidade doente. E há aqui uma frase que é tremenda. No pensamento social cristão é habitual falar-se na construção de um novo reino. No Evangelho Jesus fala da vinda do reino de Deus, portanto, na necessidade de construir uma nova sociedade. Aliás, ele é crucificado por ser considerado subversivo, tanto para os poderes religiosos como para os poderes políticos do seu tempo, nunca nos esqueçamos disso. E o Papa aqui provavelmente faz destas catequeses todas uma das frases que deve fazer-nos mais, enfim, que nos deve desafiar mais. Parece estranha, não estamos habituados a que a Igreja fale tão humanamente de si e da sociedade que quer. E o Papa propõe uma organização social diferente, baseada em contribuir, partilhar, distribuir, e não em possuir, excluir e acumular. E isto é radical, é muito diferente. Nós vivemos numa sociedade de hiperexposição, em que tudo o que fazemos tem de ser consumível,
em que somos determinados pelo que produzimos e pelo que consumimos, e o Papa pede-nos que sejamos definidos por um olhar sobre o outro, um olhar de amor sobre o outro. Que sejamos capazes de contribuir, partilhar e distribuir. Isto é muito forte. É obviamente um tema delicado. Exige pensadores como vocês que encontrem formas de transformar isto em realidade. Eu estou já quase a acabar. Queria só mostrar-vos... não vos queria mostrar nada. Queria só dizer-vos uma reflexão minha para fechar e para depois podermos conversar, porque eu também tenho muito interesse em vos ouvir. Aquilo que é a passagem da Bíblia que, do meu ponto de vista, define um pouco tudo isto. Eu dizia há pouco que o pensamento social cristão nos deve remeter sempre ao nosso fundador, vamos chamar assim, é Jesus Cristo, e há o capítulo 25 de São Mateus, que o Papa cita tanto, é absolutamente central, na definição do que deve ser o princípio ético da nossa vida. Nós chegamos a ver uma série de ideias que podem ser úteis para transformar o mundo, para transformar a economia que queremos para o futuro, para dar voz aos descartados, para dar voz aos que não têm um horizonte de vida, cujo horizonte de vida mais próximo é absolutamente precário, instável. E o Evangelho segundo São Mateus remete-nos, no seu capítulo 25, para uma noção de que é no olhar sobre o outro que se define a veracidade da fé. Vindo benditos do meu Pai, conhecem certamente esta passagem. Tive fome, destes comer, tive sede e deste-me beber, estrangeiro acolheste, vestido nu, vestiste-me, estava doente e visitaste-me, estava na prisão, foste ter comigo. Eu ligo muito esta passagem a uma passagem que eu, enfim, muita gente considero fundadora da ética ocidental. É uma passagem do Gênesis, do primeiro livro da Bíblia, em que Deus pergunta a Caim: onde está o teu irmão e o que lhe fizeste? É a pergunta do cuidado. Tu cuidaste do teu irmão. E lembrem-se que a resposta de Caim é: serei eu guarda do meu irmão? Serei eu guardião? Sou eu que tenho de cuidar, porventura, do meu irmão? E a resposta definitiva de Deus é sim. És tu que tens de cuidar do teu irmão. Portanto, não sei onde ele está, não fiz nada, não é nada comigo, não é uma resposta aceitável e até se enquadra naquilo que a gente veio dizendo da globalização da indiferença, que o Papa, aliás, tem denunciado tantas vezes. Estamos a falar em plena pandemia. A pandemia devolver-nos a percepção do limite, e é algo que não estávamos preparados para viver em 2020 nem em 2021. E aquilo que eu vos proponho como pensamento, sobretudo lendo os textos que eu vos propus, mais do que estarem ouvindo o que eu digo ou não, é que retirem consequências éticas e antropológicas desta passagem por uma situação de vulnerabilidade tão radical. O que é que nós somos quando chega ao fim? E pensem nisso quando fizerem grandes projetos. O que é que nós somos quando chega ao fim? Porque se há algo que fica como marca negativa de qualquer crise, e espero que não seja desta, é a transformação dos sujeitos mais vulneráveis, mais frágeis, em sujeitos dispensáveis, descartáveis, como diz o Papa Francisco, a quem se pode olhar com indiferença, como ele dizia na sua célebre viagem a Lampedusa, logo em 2013. E o grande problema é esse, é habituar-se ao sofrimento do outro. Achar que o sofrimento do outro pode entrar na equação, numa folha de balanços. Se eu tiver deste lado resultados que justifiquem que do lado deste lado fica o sofrimento de outro, posso aceitar essa conta, esse jogo. Não pode ser. É uma crítica terrível que o Papa nos faz, esta de nos habituarmos ao sofrimento do outro, e que felizmente nos deixa uma cura, que é a ideia da amizade social, a ideia de cuidar uns dos outros, de cuidar da nossa casa, de unir sujeitos e instituições, como pedia São Francisco de Assis e como o Papa nos diz na Fratelli Tutti,
para uma nova sociedade que seja marcada pela fraternidade. Agradeço a vossa paciência e agora estou ao vosso dispor para vos ouvir e para conversarmos. Obrigada, Otávio. Muito obrigada. Eu estava aqui a tomar notas. Tenho algumas questões e estava a sentir-me muito interpelada por este percurso que nos ias desafiando a fazer. Convido também toda a gente a pensar uns minutos e a fazer as suas perguntas. E enquanto isso, se calhar avanço aqui com duas questões. Uma e acho, Otávio, que a tua exposição foi brilhante, aliás, estão aqui também a dizer isso no chat, porque este olhar novamente para os documentos, o olhar para estas catequeses que provavelmente passaram despercebidas, porque há muita coisa em geral. Depois também há muitos documentos da Igreja e muita coisa a ser publicada, mas realmente fica muito claro que é importante ir a elas, voltar para quem já tiver lido, mas ir ter com elas. E a primeira, eu tenho duas perguntas para te fazer. Começava pela primeira, que é, tu dizias, e eu achei interessante, que a doutrina social da Igreja, ao contrário, por exemplo, da doutrina da moral sexual, não é tão conhecida. E eu pergunto, porquê? Posso dizer que, desde logo, porque provavelmente não é uma das grandes bandeiras de definição de limites de pertença. Isto é uma resposta que dá uma volta muito grande, mas na última conferência sobre a Fratelli Tutti, não sei se lembram mesmo na parte de perguntas e respostas, dizia-se que não basta ter 4 ou 5 bandeiras para ser um católico completo, não é? É preciso ser muito mais abrangente. A doutrina social da Igreja do meu ponto de vista, tem uma questão fundamental, que tem implicações políticas e obriga a decidir. Exatamente. E como não há uma tradição, felizmente nunca houve, não há uma tradição de partido católico, ou seja, há um vasto leque de opções políticas que podem, melhor ou pior, e digo, sublinho, melhor ou pior, que faz diferença, mas nenhuma delas tem a totalidade daquilo que é ensinado no pensamento social cristão. Eu penso que há sempre algum receio disto ser confundido, ou seja, desta transformação social e comunitária ser vista apenas como um jogo partidário, e isso retira daqui da equação a política no sentido nobre. E essa é uma das coisas. Eu passei pela Faculdade de Teologia e sei que o foco que era dado a uma e a outra foi relativamente diferente, isso é óbvio. Sei também que a Universidade Católica tem a preocupação de, nos vários cursos, apresentar uma cadeira, pelo menos, sobre cultura cristã e sobre pensamento social. Pronto, já é um avanço. Mas a verdade é que o Papa Leão XIII, quando escreveu o Rerum Novarum, foi muito atacado, não é? Eu dizia-vos no início que há muita dificuldade em assumir a humanidade da Igreja. Não é? Porque a questão da moral sexual joga-se muito na parte individual, da opção individual, do pecado ou não pecado, do que se pode fazer, do que não se pode fazer. E isso, enfim, é uma questão de consciência, mas é muito clara. É muito clara. A questão do pensamento social é um jogo muito mais complexo. É um jogo em que há várias opções que são possíveis, em que todos nos podemos encontrar e debater e até sair de hoje desta mesa com ideias diferentes, mas que se vão concretizar de maneiras diferentes, numa empresa, numa bolsa de valores, mas que podem remeter, em última instância, para o mesmo princípio, não é? do pensamento social. E, portanto, a complexidade faz com que seja efetivamente uma questão delicada, e depois a questão que é muito coletiva. E eu penso que muitas vezes a vivência cristã se transformou numa vivência muito individualizada, muito centrada no cumprimento de regras. E as regras são securizantes, são importantes, há mandamentos, quer dizer, eu não sou eu que os inventei,
mas são securizantes, porque se tu sabes que fizeres isto, isto e isto, estás a ser um bom católico. E isso é importante para as pessoas, quer dizer, eu não vou retirar isso. Agora, que há algo que vai para além da dimensão individual e que se tem de transformar numa dimensão social e comunitária, sobretudo porque neste âmbito, não, como em qualquer âmbito da sociedade, não há páginas em branco. Se nós não escrevermos a nossa, ela vai ser roubada e vai ser escrita por alguém. E eu sinto que isso aconteceu muito ao longo da história recente. Sinto que aconteceu muito. Sinto que deixamos páginas em branco por escrever do ponto de vista político, do pensamento social, económico, de orientação da atividade. Olha, dos sindicatos em Portugal, é uma coisa que eu digo sempre, quem me conhece já sabe, não há uma tradição cristã de sindicalismo em Portugal, o que é um horror comparado com o que são as tradições de sindicatos em outros países de maioria cristã. Porque abdicámos disso. Abdicámos, pronto, deixámos esse espaço para outras forças políticas que ocuparam e que fazem dele, ou provavelmente, a sua maior força mesmo, porque a relevância entre o que é a votação e a presença e a representação na Assembleia e aquilo que é a força do sindicalismo são incomparáveis. Pronto, isso é um tema que me parece que tem muito a ver com isso. E também tem muito a ver com algum, sendo justo, com algum receio, ou seja, de deixar estas questões para os partidos. Não é necessariamente assim. Aliás, o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, insiste muito no dever do compromisso político dos católicos. Isso acho que é essencial. Otávio, obrigada. Penso que, de certa maneira, estás a tocar num ponto que me parece que afeta também a economia de Francisco, ou seja, a proposta de uma economia que olha para a figura de São Francisco e que, para de facto ser uma economia mais humana, mais sustentável e mais inclusiva, poderá ela também, por parte de algumas pessoas, católicos, cristãos, não crentes, beneficiar de desconfiança e descrédito ou até de falta de atenção, tal como a doutrina social da Igreja, ou seja, exatamente porque isto toca temas políticos, mas não é em si uma proposta política, como também não é a doutrina social da Igreja, e corrige-me se eu estiver a dizer alguma coisa errada, mas parece que a economia de Francisco também pode, não é padecer deste mal, mas nós já sentimos um pouco este desafio, não é? E portanto, gostava de te ouvir também comentar isto na mesma linha. Sim, antes de mais, agradecer muito aos comentários do João Pedro Tavares no bate-papo, que têm sido muito pertinentes e têm ajudado muito. E não queria deixar passar sem lhe agradecer muito as observações que tem feito, porque enriquecem bastante a exposição. Não há, vamos lá ver, aqui de facto, qualquer opção que seja tomada vai criar admiração, mas também vai criar rejeição. Eu acho que em relação a isso não vale a pena ter ilusões, não é? E obviamente o que pode criar sempre é uma ideia de surpresa. A Laudato Si teve isso. Mas porquê que o Papa vai agora falar de árvores e da Amazónia? Fala, mas é de Deus. E há esta tentação que eu chamo sempre as heresias sobre a humanidade, que é esquecer a dimensão humana, tanto de Jesus Cristo como da Igreja. Vocês sabem que, eu não sou grande especialista, mas gosto de ler, que grandes correntes de pensamento olham para o mundo de forma muito diferente e, portanto, a ideia da economia de Francisco é uma ideia de valorização da comunidade, de diálogo, e uma das observações, aliás, que eu queria sublinhar é esta, de diálogo em que público e privado cooperam, não estão em confronto, mas há correntes de pensamento que se consideram cristãs, têm essa legitimidade, muito ligados, por exemplo, vejam nos Estados Unidos, sobretudo, a ideia da prosperidade, do sucesso individual, em que o individual é colocado acima do coletivo. E, portanto, esta tensão vai existir sempre. E vai haver sempre correntes de pensamento que digam o imposto por parte do Estado é uma
uma coerção absolutamente injusta e desnecessária. O que é preciso é que cada um tenha o seu rendimento e possa sustentar-se e assegurar. E depois, do outro lado, há de haver sempre quem diga, mas há uma função. Aliás, vejam uma das notas recentes da Conferência Episcopal Portuguesa sobre a crise e a pandemia, ou pós-pandemia. Esta crise vai mostrar que não, o Estado, em situações limites, tem efetivamente funções sociais que mais ninguém consegue recorrer. E, portanto, com a economia de Francisco, acredito que não vai ser diferente nunca, não é? Ou seja, há de haver gente que não sendo católica, vai olhar com admiração e querer entrar nesta onda de vamos criar efetivamente uma nova visão sobre o mundo, e há de haver gente que, sendo católica e muito boa gente católica, que diga, eu não me identifico com esse tipo de preocupações. E aqui o grande segredo é conseguir falar a todos e fazer com que se sintam acolhidos, que era aquela brincadeira que eu fazia no início, não é? Sintam-se todos acolhidos, vamos acolher todos, pois vamos acolher todos, mas é preciso, porque vejam, quer dizer, provavelmente, eu no meu dia a dia como jornalista tenho essa experiência de ser criticado por fazer a mais, ou às vezes com a mesma notícia, por ter sido mais e por ter sido menos. Temos de saber viver com isso e tentar entrar em diálogo. Obviamente que aqui o que estamos a falar, em perspectiva de futuro, não é só da ideologia ou do conceito. Estamos a falar de propostas concretas, não é? Uhum. Há uma ideia, por exemplo, da Laudato Si, que eu diria que não é muito popular em Portugal pela experiência recente, que é a ideia da austeridade, que é de, pessoalmente e comunitariamente, estarmos dispostos a abdicar de algo que podemos abdicar para que outros possam ter. Onde é que isto entra na lógica atual? Não é? Onde é que isto entra na lógica atual de produção e consumo? Não entra. Não cabe na cabeça de ninguém, não cabe na cabeça de um publicitário, não sei se é aqui algum, a ideia de que temos de consumir menos. A ideia é criar produtos novos. Quer dizer, eu digo isto do ponto de vista cristão, mas do ponto de vista filosófico, com vários pensadores, em que efetivamente há uma crítica significativa de uma transformação da sociedade numa montra, em que tudo é consumido, em que tudo é exposto. E portanto, aquilo que se propõe com a economia de Francisco, e eu sublinho, é muito radical, e sendo tão radical é normal que vai ter reações dos mais diversos âmbitos, mas eu não me preocuparia muito com isso, porque acho que o caminho é o correto, e o futuro irá provar que tem razão. Otávio, obrigada. Eu penso que já temos perguntas a entrar no nosso chat e passava aqui a palavra à nossa moderadora das perguntas, à Carlota. Olá, Carlota. Olá. Estavas também, Rita? Não, mas vamos alternando as vozes. Sim, para além dos ótimos comentários, como já foram dizendo, também das frases que a Rita nos foi ajudando a reter, temos aqui duas perguntas, uma, afinal, do Luís Miguel Pires. Então, que nos pergunta... desculpem, está um texto um pouco longo, acho que também todos conseguimos ler, mas então, de forma genérica, alguns políticos não têm contribuído para uma classe exemplar, independentemente da cor. Será a principal razão para que as pessoas competentes, bem-intencionadas, se afastem dos cargos de maior importância para a democracia dos Estados? Essa resposta vou tentar ser rápido. Se há instituição que vê a política como atividade nobre, é a Igreja Católica. Duvido que haja muitas instituições no mundo que tenham a consideração pela atividade política que a Igreja Católica tem. E a atividade política concebida como oportunidade de fazer o bem comum, esta tal ideia de aquilo que é um projeto de todos para todos, com as ferramentas de maior dimensão. O Fratelli Tutti especifica essa questão, não é? É muito fácil, enfim, mas é obviamente que é
O Papa valoriza tanto na Fratelli Tutti, tanto quem resolve o problema localmente, como quem faz as leis para permitir que aquele problema não se repita, não é? Dou o exemplo do samaritano para que seja óbvio. Obviamente que a figura que fica do bom samaritano é aquela pessoa que ajudou pontualmente a vítima, que foi espancada pelos ladrões. Se quiséssemos olhar para a Fratelli Tutti, agora é preciso que os políticos resolvam o problema de segurança naquela estrada para que não se repita o crime, não é? Portanto, todos têm de dar o seu contributo para o bem comum. E, portanto, sim, obviamente que há aqui um problema, que é um problema de pescadinha de rabo na boca, ou seja, não gostamos dos políticos, não queremos saber da política, e aqueles que querem saber da política vão para a política porque se querem promover e chegar aos cargos. Isto foi rápido, mas é basicamente isto que acontece. A única maneira de quebrar a espiral é ter a coragem de aparecer e de assumir outros princípios e outros objetivos que não a promoção individual. Pronto. Isto é fácil de dizer, mas obviamente é difícil de fazer, mas eu acho que a maneira de quebrar esse ciclo, é efetivamente olhar para a política como uma oportunidade de fazer o bem em grande. Muito obrigada. Depois temos aqui uma pergunta de Luís Martins, que nos diz: o grau de preparação dos católicos para esta intervenção nova, de contribuir para uma economia mais humana, mais sustentável, mais inclusiva, é relevante? E também, já agora, quantos dos agentes desta mudança conhecem o fundamento do pensamento social cristão? É relevante, não é tudo. Há pessoas que conhecem muito bem o pensamento social cristão e depois são capazes de promover leis que são absolutamente contrárias nos vários âmbitos atenção, que estou a falar da direita à esquerda. Depois são capazes de promover leis que são absolutamente contrárias ao pensamento cristão por taticismo político, porque é preciso agradar os eleitores, porque é preciso segurar o eleitorado, porque é preciso criar grandes causas que mobilizem quem votou em nós, ou porque é preciso, desculpem a honestidade, ou porque é preciso pagar os favores de quem nos meteu naquele lugar especificamente. Portanto, sim, aí é um problema. Eu acho que há uma dimensão superior ao conhecimento, que é não só eu posso saber os documentos de cor e depois não acreditar verdadeiramente naquilo que li, não é? E querer que aquilo seja a orientação primeira da minha ação política. Eu, extravasando um bocadinho no meu âmbito, eu lembraria que desde muito cedo em Portugal, desde o século XIX, o adjetivo político católico é secundário na política. Temos os liberais católicos e os monárquicos católicos, os republicanos católicos, depois temos os socialistas católicos e os social-democratas. O católico vem sempre no fim. E isto para mim é muito significativo. Portanto, tentando ser muito rápido, é sempre um adjetivo secundário em relação àquilo que as pessoas se propõem a fazer da política. Pronto, isso obviamente tem as suas consequências. Obrigada. A próxima pergunta do Filipe Postiga pergunta se o Otávio acha que os agentes económicos tomam decisões conscientes das suas implicações, por exemplo, compra de produtos vindos de empresas que exploram o trabalho infantil, ou se somos levados a consumir pela sociedade ou pelos mídias e achamos que a Igreja não tem nada a ver com as nossas decisões. É uma excelente pergunta, agradeço muito. É uma pergunta que eu faço muito cá em casa, quando vamos a lojas de roupa e chegamos a casa com peças do Bangladesh, peças de países onde sabemos que provavelmente pessoas mais novas do que as minhas filhas estiveram a trabalhar por um salário de miséria. E a questão é sempre como é que se quebra este ciclo. Mas até a nível global, como é que se quebra o ciclo de estarmos em concorrência desleal com quem não cumpre regras laborais e ambientais? Obviamente produz mais barato, mas aqui nem sequer, isto é uma coisa absolutamente... Portanto, se os agentes económicos tomam em consciência, a partir do momento em que escolhem produzir no Bangladesh, num prédio que a qualquer momento pode ruir e matar dezenas de pessoas, em vez de produzir em Portugal, porque têm de pagar mais, obviamente que é tomado em consciência, e depois tudo isso é uma bola de neve. Agora, se a Igreja, o ser católico aqui é complexo, ou seja, eu voltaria à ideia da austeridade que é proposta
aliás, a partir da figura do Francisco de Assis, que é questionar se precisamos realmente de ter tantas coisas. Se podemos ter, para quem pode, eu também tenho consciência de que um salário mínimo faz com que as questões éticas sejam outras, não é? Mas para quem pode, se pode efetivamente ter opções de consumo que sejam sustentáveis, que sejam éticas, que respeitem as regras laborais, respeitem o ambiente, que nós saibamos como é que, em que condições é que as coisas são produzidas. Obviamente que quem pode tem de começar a dar o primeiro passo, porque, em última instância, se há coisa que eu sei, que nunca estudei nada de economia, é que o mercado reage aos consumidores. E se de repente nós todos começarmos a consumir ovos biológicos, até Hellmann's começa a fazer maionese só com ovos biológicos, porque quer agradar os seus consumidores. Ponto. Não há questões éticas de fundo naquilo do bem-estar animal, nem nada. É que os consumidores é que empurraram para ali. Portanto, é o grande poder que nós temos como consumidores. É o grande poder que nós temos de desligar um canal e mudar quando achamos que um determinado programa não corresponde ao que deveria ser a missão da comunicação social. É o grande poder que nós temos. E se esse poder for moldado, efetivamente, por um conjunto de convicções profundas, porque é diferente de uma convicção profunda que há e uma moda, não é? Uma moda de consumo. Os especialistas são muito bons a detectar isso, melhores que nós. Percebem que é uma moda, aguentam ali 2, 3 meses, 1 ano, e depois já passou, não há problema, não é preciso estar a investir aqui à cega, isto. E outra coisa é, efetivamente, a ideia de que a nossa relação com o que consumimos tem de mudar radicalmente. Aí tem de começar pelo consumidor. Da mesma maneira que o Papa critica muito a ideia de que o mercado por si só é capaz de regular, esta ideia de que o mundo do consumo se vai regular por si próprio também me parece uma utopia, ou seja, tem de partir da base, e é por isso que eu gosto tanto de iniciativas como esta, e que são aqueles que estão a construir o futuro, que tomam as decisões, tomam o futuro nas suas mãos e dizem, não, o que nós queremos é outra coisa. E parece-me que isso sim, essa é que pode ser a grande diferença que podemos fazer. Muito obrigada, penso que se Agora, respondeu muito bem. O João Pedro Tavares também nos faz aqui agora uma questão, como conseguir transformar a partir daqui? Não sei se era uma pergunta retórica, mas agora... Não, eu acho que é um desabafo, talvez, partilhado. Sim. Me parece, é mais bonito, porque é a questão que todos nós nos colocamos, em última instância. Eu devo dizer, se me permitem um desabafo, que gostaria muito que empresas, grandes empresas, tivessem, por norma, um teólogo ou um filósofo a acompanhá-los no seu dia-a-dia, para podermos conversar sobre as decisões, as questões éticas que devem também moldar as decisões que são tomadas nas empresas, no mundo empresarial. Eu já tenho trabalho, felizmente, portanto, em relação a isso, já fiz o que tinha a fazer. Aliás, conseguimos que entre as saídas laborais de emprego do curso de Teologia já consta o jornalismo, portanto, acho que a nossa missão aí está cumprida, mas é um mundo que efetivamente precisa de reflexão e, portanto, o que é que fazemos a partir daqui? Sabem melhor que eu. Há uma coisa que, desde logo, falei dela, antes de sequer me ter apercebido que estava cá João Pedro Tavares, que é, desde logo, ter a coragem de propor critérios diferentes. E ele chamava a atenção, e bem, que o amor é o critério. Ter a coragem, pronto, não estarmos só a olhar para números, ter a coragem. E ouçam, isto é utópico, mas não é assim tão irreal. Ou seja, o utópico às vezes é só o lugar para onde a gente quer ir e que ainda não existe, mas que entretanto podemos construí-lo. O pensamento social cristão não impede que sejam tomadas medidas difíceis. Queria só dar esta nota porque às vezes parece que estamos aqui no mundo dos anjos. O Vaticano teve que cortar salários no mês de março. O Papa teve que cortar salários aos cardeais. 10%. Como é que isso foi feito? Como é que numa empresa, vou chamar assim, não é? Uma Santa Sé com os seus vários serviços, chega à decisão, olha, não há rendimentos, é impossível manter esta massa salarial. Critérios de progressividade, ou seja, quem ganha mais tem um corte maior, quem ganha menos pode até em última instância não ter cortes, e um luxo que temos no Vaticano, que é de dizer, bom, os sacerdotes e os religiosos têm comunidades nas quais vivem e, portanto, têm uma proteção social maior,
são eles que vão assumir os cortes maiores dos salários, e os leigos que têm família e que podem depender do seu salário para coisas que nós não precisamos, desde logo provavelmente até pagar a habitação. Não, portanto, os momentos difíceis podem ser assumidos com critérios, as decisões difíceis podem ser assumidas com critérios novos. E até a partir de uma visão que é efetivamente uma visão católica. Até com isso se pode aprender, até com estas coisinhas pequeníssimas que o próprio Vaticano vai fazendo. A questão dos investimentos, né? É uma grande preocupação que o movimento católico vai tendo a nível global, de desinvestir em determinados ativos para investir em ativos que tenham um impacto ético maior. Que se há coisa que eu percebo que o mercado deixou de fazer, neste momento o mercado é um bocado uma barata tonta. Havia ativos nos quais se investia, havia ativos nos quais não se investia, dos quais se fugia, porque agora investe-se em tudo, não é? E inventam-se até novos ativos. E, portanto, esse é um problema sério, não é? Esse é um problema sério e, por exemplo, lá está, é outro dos sítios onde se pode fazer a diferença. Onde a nossa convicção do que está certo, do que deve ser feito, pode fazer a diferença. Porque, obviamente, se houver mais gente a investir em determinados ativos, eles vão atrair novos investidores e, pronto, quer dizer, imagine-se esta limpeza que foi preciso fazer no Vaticano do investimento em fundos que não eram totalmente transparentes, é um sinal dado para o resto do mundo católico. Ou seja, não podemos compactuar com investimentos que nós não temos noção quem são os donos dos fundos, o que é que fazem com eles, para onde é que vai o dinheiro. Isto é inaceitável. E esta era uma coisa que não preocupava ninguém até há 10 anos. Portanto, estou a ser o mais honesto possível. Do ponto de vista dos investimentos de instituições religiosas que eram colocados no IOR, que é popularmente conhecido como Banco do Vaticano, desde que desse dinheiro, tudo bem. O dinheiro está no banco, o dinheiro tem bons juros, ao fim do ano ganhamos X ou Y, portanto para nós está tudo bem. Não, é preciso questionar, mas onde é que os senhores aplicaram esse dinheiro? E é preciso ter a coragem de questionar-nos, de saber, bom, mas se eu perguntar onde é que eles vão aplicar o dinheiro, será que vou ganhar menos? Vais. É? Vais, mas tens de ter a coragem de ganhar menos e fazer o que é certo. Pronto. Epá. Enfim, mas percebam que eu gosto de dar o exemplo, aqui no caso, o exemplo que chega da própria gestão da Santa Sé e do Estado da Sociedade do Vaticano. Obrigada. Penso que aqui da parte das questões no bate-papo já não temos mais, mas aproveitava também para convidar as pessoas se entretanto surgirem perguntas e surgirem, mesmo que sejam relativas às sessões anteriores, nós temos um documento partilhado onde podem deixar lá as perguntas. Ainda não foram respondidas as perguntas das primeiras sessões, vamos tentar tratar disso. E pronto, e se quiserem deixar lá mais perguntas, vamos tentar que os oradores respondam. Eu vou deixar o link aqui no chat, está bem? Boa. Obrigada. Obrigada, Carlota. Otávio, nós estamos quase a acabar e eu, enfim, eu estou certa que as pessoas estão a sentir provavelmente todas interpeladas e, enfim, uma sensação interior de inquietação, mas uma inquietação que certamente nos dirá muitas coisas. Eu queria deixar-te uma última pergunta. Porque tu falaste, e surgiu aqui no chat também, a dada altura, o João Marujo dizia, parece-me que não chega à alteração dos nossos hábitos de consumo, portanto, não basta a alteração de comportamentos individuais, ainda que uma nova economia precisa de passar por isso. E isso já é muito para muitos de nós. E ele acrescenta, é necessário mesmo uma regulação muito clara e a definição de limites muito claros. E eu pego nas palavras do João Marujo porque tu também falaste em limites. E para te perguntar, os limites hoje em dia, limites ao consumo, à produção, ao crescimento, ao horário de trabalho, ao número de horas que eu trabalho, ao que eu como, enfim, e etc, etc, hoje tornaram-se uma coisa má. Eu pergunto, porquê é que o limite se tornou uma coisa má na sociedade contemporânea? Porque é uma imposição para a liberdade que se transformou num absoluto. Não é? A liberdade do indivíduo transformou-se num absoluto. Como essa era uma pergunta filosófica, se tivesse feito uma pergunta de modelos económicos, é mais complicado. E a questão, o grande debate aqui é saber,
isto responde à tua pergunta de ainda há pouco. Quando nós levamos para a frente a economia de Francisco, quais vão ser as reações? Vão ser péssimas em alguns sentidos, porque esta definição de limites éticos, humanos, sociais, económicos e ambientais, vai ter gente que vai discordar, porque diz, não, eu não quero que vá até aqui, eu quero que vá até aqui. Isso é o objetivo. Agora, obviamente que isto não pode ser visto como uma imposição. E esse é que, do meu ponto de vista, é o grande problema. O grande problema filosófico, se quisermos. E dentre as várias correntes de pensamento que se remetem para o pensamento social cristão, que é olhar para esta regulamentação, para esta regulação e para estes limites como uma imposição, quando deveria ser uma cedência. Ou seja, eu, na minha consciência, nós, no grupo, no nosso pensamento, entendemos que para atingir este objetivo é necessário que cedamos aqui para que se possa chegar todos a determinado patamar. Um limite. Haver milhões de seres humanos que vivem com menos de $2 por dia. É um limite. Não sou eu que o imponho. Não fui eu que impus este limite. É um limite que deve inquietar-me. Dizer, aquilo que eu produzo, aquilo que eu... Os 1000 e não sei quantos milhões que eu possa ter no banco são efetivamente necessários para a prossecução da minha atividade. Porque, quer dizer, não é o lucro que está em causa. Eu queria até tinha prometido que falava da questão do lucro. Uhum. É sempre a sua aplicação para o bem comum e social. Não é? Porque o Papa Francisco gosta de falar muito da santidade dos empresários. Atenção, isto não tem aqui a ideia que é uma corja de exploradores. Longe disso. Longe disso. Tem uma missão notável e fundamental para se atingir o bem da sociedade. Mas aqui a questão é, o que é que deve ser o limite? E o limite, em última instância, é aquilo que causa sofrimento ao irmão. Daí que eu tenho insistido tanto no conceito da fraternidade, não é? E de reconhecer no outro alguém com iguais direitos e igual dignidade. Ou seja, não é alguém por cima de quem eu possa passar. E eu já senti isso no meu tempo, embora em teologia nós tivéssemos todos emprego garantido desde que fôssemos para padres. Eu depois optei por outro caminho profissional, como devem ter percebido, mas noutras faculdades, com os meus amigos, eu notava que desde cedo eles era muito incutida a ideia de competição. De que as pessoas que estavam na sala com eles iam ser adversários a determinado momento. E aquilo que vocês propõem, que se propõe com a economia de Francisco, é que nós tenhamos parceiros para criar uma realidade nova. E em que o sofrimento do outro incomode e que não possa ser admissível. Esse, para mim, é um limite, ou seja, vamos partir do que é básico. Por isso é que eu digo que às vezes era importante ter quem pensasse estas coisas nas empresas. Partir do que é fundamental, ou seja, aquilo que eu estou a fazer, aquilo que eu estou a decidir, vai provocar sofrimento no outro. Se vai, provavelmente temos de encontrar outro caminho, mesmo que tenha mais custos, ou mesmo que seja menos rentável. Para que no fim do dia, aquilo que nós façamos, que aliás é dito aqui, foi dito ainda há pouco, aí no chat, da questão da divisão entre o profit e non-profit, quer dizer, aquilo que nós façamos, possa trazer valor, acrescentar valor à comunidade na qual estamos inseridos. Isso é fundamental. Sim, não se trata da demonização do valor nem do lucro. Também acho que já aqui tocámos isso quando ouvimos o Frei Hermínio, por exemplo, e falámos de salvação ao dinheiro e da questão de o que é que eu faço com o dinheiro que tenho no meu bolso, e ser muito mais essa a questão. Faltam-nos 4 minutos para terminarmos. Otávio, muito obrigada pela generosidade, mas sobretudo pela excelente sessão. Eu acho realmente que isto tem sido um percurso que muito organicamente vai conduzindo, nos vai desafiando e vai conduzindo agora cada vez mais a um maior concreto, a estes exemplos práticos também de que falava aqui o João Pedro Tavares no chat. Nós aproximamos do 3º módulo deste curso, que é um sonho já deste grupo de pessoas que acha e que quer trabalhar e empenhar-se por uma economia mais humana, inclusiva e sustentável, onde o limite é o sofrimento do outro, onde o limite é a pobreza e onde o limite são as desigualdades. E, portanto, dizer a todos que nós, no 3º módulo, para a semana, começamos com uma sessão
onde ainda vamos explorar este sonho da economia de Francisco, como é que ele surge, e como tu dizias há pouco, Otávio, a dada altura, porque o Papa falava na Amazónia, havia uns que diziam, fala, mas é de outras coisas, deixe lá as florestas e os animais e as plantas, enfim, e portanto acho que vamos realmente olhar para isto, de onde vem este sonho de um Papa para uma nova economia, e porque é que ele tem o atrevimento de vir propor isto. E portanto o terceiro módulo adivinha-se muito estimulante. Vamos ter também mais pessoas nas diferentes sessões, portanto sim, continuem connosco. Gostava de passar, antes de terminar, nós terminamos sempre com um pensamento que selecionamos para o fim de cada sessão e depois fechamos. Mas antes de selecionar esse pensamento, gostava de voltar a tocar naquilo que me parecem as principais ideias hoje aqui da tua partilha. A pessoa humana, o primado do cuidado, que vamos reforçando, que é o pano de fundo de tudo, de pensar uma nova economia, de pensar o mundo, de pensar os desafios do nosso tempo. A questão dos limites, e acho que foi muito claro aquilo que tu aqui acrescentaste, a ideia de que o outro é um irmão, e a frase forte que a todos nos interpelou e que acho que nos vai levar a ir procurar mais estes textos, que é: isto não se trata de um capricho, é o Evangelho, é a boa nova, é a boa nova, é esta, não é um capricho, não são ideias vagas, é algo muito concreto. Também o foco na pessoa de Jesus Cristo como modelo e ponto de partida para o pensamento social da Igreja. A ideia fortíssima de que não há uma normalidade à qual voltar e que tem muito a ver com o tempo que estamos a viver. Estes dias já se pode ir a uma esplanada e se calhar alguns de nós já gozaram isso, mas que é isto da normalidade, não é? Primeiro, e depois onde queremos voltar? E queremos voltar ou queremos avançar, construir e desafiar-nos a novos critérios? Depois, se nos servimos do mundo ou administramos o que nos é confiado, não é? Contemplação versus posse. A ideia é muito forte de que o amor pode curar o mundo. A dada altura, a propósito desta administração, lembrei-me de uma ideia que é a bacia do lava-pés, e esta é uma ideia que foi o padre Carlos Carneiro que falava na missa de domingo passado. A bacia do lava-pés e a bacia de Pilatos, duas bacias muito, muito diferentes. E para terminar e deixar o pensamento final para a noite de hoje, eu acho que a pergunta mais forte que o Otávio nos deixou foi esta: o que é que cada um de nós, o que é que nós somos quando chega o fim? E terminamos assim, com esta pergunta a ecoar dentro de cada um de nós para esta próxima semana. Vemo-nos dia 14, às 21h15, para a primeira sessão do terceiro módulo. Muito obrigada, Otávio. Contamos contigo de resto neste caminho. E obrigada a todos. Bom descanso. Estão aqui o João Maruja a perguntar se o Otávio puder indicar o pedido de oração. Eu depois indicarei todos os links que apresentei e mais alguns no documento Word, que depois a organização faz chegar, está bem? Nós vamos fazer circular, como de resto temos feito em todas as sessões, todos os materiais. Estamos aqui a ficar com uma biblioteca extraordinária graças a estes nossos oradores. Obrigada a todos e bom descanso. Vemo-nos para a semana. Frei Hermínio a dizer adeus, diga uma palavrinha. Agora já não estou mudo. Agora já não está mudo. Uma boa noite para todos. Bom descanso. Igualmente, igualmente. Obrigada, Otávio. Obrigado, Otávio. Parabéns. Parabéns, parabéns. Vou parar de gravar.